Foi publicado no jornal O Globo, no sábado, um artigo assinado por Ascânio Seleme, simplesmente dizendo que era líquida e certa, ou que é líquida e certa a eleição de Lula para um terceiro mandato. O que significa esse artigo? Quem é Ascânio Seleme? Quer dizer, Ascânio Seleme, até pouco tempo atrás, ele era o diretor-geral de redação do jornal O Globo, né? Então, alguém cujo contato com a família é um contato muito próximo. É óbvio que quando você exerce um cargo dessa natureza, o contato tende a ser mais próximo e mais frequente do que quando você deixa de exercer o cargo, que é o fato hoje. Ele hoje não é mais diretor, né? Mas ele tem essa prestigiosa coluna aos sábados, né? Há tempos atrás ele assinou um artigo dizendo que era necessário fazer a meia-culpa com relação ao PT, né? E aquilo teve uma repercussão imensa. Esse artigo desse sábado teve uma repercussão menor, mas esse artigo talvez seja tão ou mais importante do que o outro artigo ao qual me referi sobre a meia-culpa. O artigo do sábado, basicamente, ele diz, olha, a centro-direita, o que se convencionou chamar de centro, na verdade é direita, né? Mas é uma direita diferente da direita representada por Bolsonaro. Então ele vai dizer, essa centro-direita, né? Essa direita mais ilustrada, não truculenta à lá Bolsonaro, ela tem muito pouca chance na eleição de 2022. E ele vai dizer isso, vai dizer que Lula tem o voto da esquerda, né? O voto da esquerda ou seria de Haddad sem Lula, de um candidato do PT, na verdade quando ele diz Haddad ele está dizendo de um candidato do PT, ou seria de Ciro Gomes. Mas com Lula não vai ser nenhum dos dois, porque Haddad é do PT, sendo Lula candidato, Haddad não é candidato, e Ciro Gomes não tem chance de enfrentar Lula. Então ele diz, olha, esse voto é de Lula. E aí no artigo ele vai refletindo sobre as posições que determinadas... É interessante que no artigo ele dá como líquida e certa a vitória de Lula. E em algum momento ele começa a refletir o que não é líquido e certo. É como vão se alinhar as forças políticas face a Lula e Bolsonaro. Quem vai ficar com quem? Quem vai ficar com Bolsonaro, quem vai ficar com Lula. Então, na verdade, ele faz uma breve reflexão sobre isso. O DEM, o Centrão, para onde é que vão? Se vão ficar com Bolsonaro, se vão ficar com Lula. E ele expressa muito algo que eu já andei falando, não me lembro aonde, se num Twitter, se nos nossos grupos fechados, o bastidor da política, mas algo que eu andei falando, que é essa rejeição de um segmento importante do pessoal de escolaridade mais alta, não todo esse segmento, longe disso, mas de uma fatia relevante, quem tem grau superior, uma rejeição a Bolsonaro. E isso passou a acontecer em função da forma com que Bolsonaro lida com a pandemia. Bom, o artigo do Ascânio Seleme, ele, de alguma maneira, ele pode ser conversado antes ou depois com as figuras importantes, os proprietários da Rede Globo, quer dizer, olha, vou soltar um artigo, vamos ver para ver a repercussão. O artigo vai tratar desse tema, vamos ver qual a repercussão. Então, no fundo, eleição é importante por isso também, né? Nós estamos passando um longo processo de amadurecimento do retorno de Lula ao poder. Lula saiu muito bem aceito. Olha, eu vou te contar, eu me lembro, procure isso na internet, você vai achar com facilidade. Lula voa em voos particulares, de jatinho, mas quando ele deixou de ser presidente, ele decidiu fazer um voo em avião comercial. Me lembro, foi um voo da Gol. Então ele entrou em Congonhas, embarcou normalmente. Aquilo criou um fuzuê, uma consagração de Lula no voo, no aeroporto. Ele tinha deixado o mandato dele. Pouco tempo, né? Não me lembro se esse voo foi em janeiro ou fevereiro, enfim, foi logo depois, no início de 2011. Procure na internet, você vai achar. Então ele era, acima dele, só Deus, quer dizer. E aí ele passou por um longo processo de ataques, de tal maneira que ele não podia nem mais sair em público. Então, quer dizer,
Tudo o que aconteceu, né, o céu e o inferno da imagem de Lula aconteceu com ele, o céu aconteceu com ele no governo e o inferno aconteceu com ele fora do governo. Com toda a coisa da Lava Jato, né, Sérgio Moro, né, e aconteceu durante o governo Dilma, há uma combinação. Eu sei que tem muita gente que discorda de mim, eu não tenho o menor problema com isso. Esses vídeos aqui você não tem que concordar com tudo, mas é fato que durante o governo Dilma a vida do trabalhador piorou. O trabalhador cuja vida piorou durante o governo Dilma, ele não quer saber se piorou porque foi por causa do Joaquim Levy, foi por causa do Eduardo Cunha. Ele elegeu a Dilma para a vida continuar melhorando na direção que o Lula falou, e não aconteceu. Então, para ele, a responsabilidade é da Dilma, né? Se não tivesse acontecido isso, dificilmente a Lava Jato teria prosperado da maneira que prosperou, corroendo a imagem de Lula. Tá? Então isso foi um longo processo que teve um aumento brutal do desemprego durante o governo Dilma e, consequentemente, uma redução grande do poder de compra dos trabalhadores e essa coisa da mídia bater na tecla da corrupção, corrupção, corrupção no governo Lula. Né? Por isso que a imagem de Lula foi um longo processo, né? Começou lá em torno de 2014 para que Lula só fosse preso em 2018. E aí veio-se um longo processo de desgaste da imagem da Lava Jato e de Sérgio Moro. Os vazamentos dos diálogos foram fundamentais para isso, a Vaza Jato, e agora essas decisões do Supremo Tribunal Federal. As decisões do Supremo Tribunal Federal são abordadas no artigo de Ascânio Seleme. Então, a imagem de Lula, ela volta com toda a força. E também volta por causa do fracasso do governo Bolsonaro, por causa do péssimo governo que Bolsonaro está fazendo. Então, o eleitor que está ali no centro, ele diz, olha, o governo está ruim. Deixa eu ver quem é a pessoa de oposição. A pessoa de oposição é Lula. Tudo que disseram dele não é verdade, porque o juiz era suspeito. Então é isso, vou votar em Lula. Então, o Seleme reconhece isso. E o que eu estava falando? São longos processos de preparação, tanto da elite quanto da opinião pública. Então, houve um longo processo de preparação ou de construção da chegada do PT ao poder, que antecedeu 2002, um longo processo de destruição da imagem de Lula com ele já fora da presidência da República, que teve a contribuição do fracasso que foi o governo Dilma, a contribuição da mídia, Sérgio Moro. Depois um longo processo de reabilitação da imagem de Lula e um longo processo também de destruição da imagem de Bolsonaro junto aos segmentos que mudam de voto. Porque tem os segmentos que não mudam de voto, nem na esquerda nem na direita. Mas junto aos segmentos que mudam de voto, a imagem de Bolsonaro está sofrendo um desgaste imenso por causa dele próprio, por causa dos erros dele. Os governantes erram, né? Quando estão no poder eles erram. Dilma errou, Bolsonaro erra, né? São erros de natureza diferentes, alguns erros são muito piores, né? Se a gente for, né, o caráter de um é muito, né, totalmente diferente da personalidade, da natureza de outro. Não é isso que eu estou julgando, estou dizendo tem erros. Os governantes tomam decisões erradas, ou bem intencionadas ou mal intencionadas, mas tomam decisões erradas que desgastam a imagem dele. E isso são grandes processos. E agora nós estamos passando um grande processo, um processo que nós estamos agora em abril, né, do ano que antecede a eleição, é um processo que vai demorar um ano, um pouco mais de um ano, de fortalecimento e melhoria da imagem de Lula e dessa coisa de bater na tecla, cujo artigo do Ascânio Seleme é um exemplo, batendo na tecla de que nós seremos governados outra vez por Lula. Então, aceite isto. Isso está sendo mandado, esse recado, para aqueles que são aqueles que mais rejeitam esse desfecho. Quer dizer, você que rejeita muito esse desfecho, pode começar a aceitar. Porque Moro é suspeito, a Lava Jato acabou, Bolsonaro está indo muito mal, Lula fez um bom governo quando era presidente. Então, neste momento nós estamos nesse furacão. Que é um furacão que você não percebe, né? É um furacão sutil, entre aspas. Mas é isso, artigos aqui, artigos acolá, fala de Lula. Esse artigo é importante porque diz respeito expressa de maneira tangencial, certamente tangencial, pode ser muito mais do que isso, uma visão da Globo, um teste da Globo. Vamos testar, vamos soltar. Vamos dizer, olha, aceitamos a vitória de Lula.
Tanto é que estamos reconhecendo que ela é inevitável. E aí vê as reações. Então, se você não leu ainda, entre na internet, procure Ascânio Seleme, põe a data de sábado que você irá achar o artigo. Vale a pena ler. Né? É o início de uma lenta aceitação importante da Rede Globo com relação à possível, talvez provável, né, vitória de Lula em 2022. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para este canal. Um grande abraço.